Mateus 5,43. Amém? Glória a Deus. Para a paz do Senhor, Marilena. Hoje eu não tenho louvor aqui, estou sem louvor aqui. Mateus capítulo 5, versículo 43, para a gente meditar. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem, para demonstrar que vocês são filhos do Pai. Na outra versão, atualizada, para que você se torne filhos de Deus, para demonstrar que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons, e ver chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aquele que os ama, que recompensa vocês terão? Os publicanos também fazem o mesmo. E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também são o mesmo, fazem o mesmo. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai de vocês que está no céu. E essa mensagem, amados, ele está falando com quem? Com os judeus que estavam provando dele, perturbando ele, manifestando na vida deles num sentido de que ele não tinha autoridade, que Jesus não tinha autoridade para pregar o Evangelho. E porque Jesus falava de santidade, falava de amor, falava das coisas coerentes do reino de Deus, E Jesus também era contra o divórcio. Ele disse que o que Deus uniu, o homem não separa. E aí eles falam: você está indo contra a lei de Moisés. Começaram a questionar ele muitas coisas em virtude da lei de Moisés. Jesus falou que Deus instituiu o divórcio por causa do homem, porque o homem é de dura cerviz. É uma coisa muito importante a gente entender que Deus ele não faz uma coisa que você não pode cumprir. Então Deus, na época, ele, como a lei era mais para combater o pecado, então, se você não, por causa do divórcio, você estiver adulterando, qualquer coisa, você pode divorciar. Então ele abriu essa oportunidade, mas o apóstolo Paulo ele fala diferente. Se você tem uma mulher que é crente, você procura nunca se separar dela, porque no convívio, com o seu testemunho, você consegue converter sua mulher. A mesma coisa o marido crente, a mulher não crente, vocês conseguem converter o outro. Então, há uma necessidade de não separar. O que Deus uniu, o homem não separa. Aí Jesus falou assim: mas o adultério... Eu falei assim, aí Jesus falou assim: adultério? O adultério vocês estão adulterando. Como? Jesus era... Por que, amados? Só em você olhar para uma mulher com intenção impura, você já está adulterando. Só em você olhar e cobiçar, você já está adulterando. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus Cristo estava para derramar o Espírito Santo sobre toda a terra. E o Espírito Santo ele vai habitar em nós. E ele traz um pacote que é amor, benignidade, bondade, mansidão, longanimidade. É um pacote que representa Jesus Cristo dentro de você. Então, quando Jesus está dentro de você, esse Jesus ele vai te fortalecer para suportar e superar as coisas que são adversas. Meu Deus, é difícil, mas você tem que lutar por isso até o final. Porque o que Deus uniu, o homem separado. Como que Deus uniu? Porque você fez um voto diante da sua esposa, diante do seu marido, que não ia se separar. E fez isso diante de Deus num dia maravilhoso. Eu te amo, beijo, abraço. Lógico que estão fazendo agora celebrações, inclusive, sem a intervenção de Deus. Já estão fazendo ministros de celebrações, né? Você já viu isso? Ministros, vão lá, aquela festa toda, e uma pessoa que não é nem um sacerdote católico, nem um sacerdote evangélico ou cristão, que faz essa celebração. Só gente dizendo palavras bonitas e que ali acontece. Mas o que Deus faz no relacionamento do casamento é para gerar família, é para gerar filhos. É coisa que vai ter uma relação sexual, então nós devemos casar virgens. Então Deus, a lei, ela não traz esse pacote, mas quando
lá no pacote, o pecado era perdoado através da morte de um animal inocente, de uma forma bem brusca, bem assim, característica que o animal estava morrendo inocente, pá, cortava o pescoço, sangrava, e você via aquilo sabendo que ele estava fazendo ali perdão de pecado. Mas em Hebreus você vê que o sacrifício do passado nunca vai corresponder ao sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Um sacrifício muito maior. É o Filho de Deus que morreu no teu lugar. E ele morreu para quê? Eu vou para o Pai, mas eu vou deixar vocês um consolador, para que vocês sejam santos como eu sou santo, diz Jesus Cristo. E é por isso que quando você busca o Espírito Santo, as igrejas às vezes ficam buscando o Espírito Santo para poder, para glória, para tudo isso. É por isso que eu gosto muito deixa eu encher. Você pode ter dons, poder para curar, para libertar, mas o que o Espírito Santo quer é conduzir a sua vida de uma forma correta, para que você seja santo como o Senhor é santo. Como diz aqui, né? Que Deus fala no final aqui desse texto, que Ele é perfeito, o Pai de vocês que está no céu. Seja perfeito. O próprio John Wesley fala de um livro sobre perfeição cristã, justamente por isso. Então aqui, amados, quando ele fala aqui, este texto que nós vamos voltar aqui, vocês ouviram que ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Aí Jesus fala assim, eu porém lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelo que vos persegue. Orem por aquele que te persegue. Ame o seu inimigo. Mas pastor, como é que eu vou amar o meu inimigo se ele está contra mim? Porque ele é filho de Deus, ou seja, ele é criatura de Deus, ele nasceu. Deus tem o mesmo apreço e amor por essa pessoa do que por você. Ah, pastor, mas ele está fazendo um monte de coisa errada. Não justifica o amor de Deus, foi derramado na cruz do Calvário por ele também. Foi derramado o mesmo amor por você e por ele. Deus não se agrada da morte do perverso. Então, amado, não quer dizer que você vai chegar e amar ele, dizendo assim, meu querido, vem cá, eu te amo. Não, amar é não querer o mal do seu próximo, é orar por ele. Te persegue, ora por ele. O apóstolo Paulo, antigamente, quando era Saulo de Tarso, ele perseguia a igreja. E o que a igreja fez? Orava por ele. E o que aconteceu com esse perseguidor da igreja? Se tornou cristão e um aliado dos cristãos, pregava o evangelho. Essa mensagem que eu quero deixar para você, amados, sempre colocando que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, porque Ele derramou o sangue dele, inocente, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e traz a paz. Ele quer fazer com que você seja feliz. Ele quer que você seja feliz não por méritos próprios, mas pelos méritos dele. Ele deixou o maior mérito. Ele deixou a redenção. Ele morreu no teu lugar, para que você possa receber o Espírito dele. Você se arrepende dos seus pecados e fala, Senhor, eu trago minha vida a ti, e que eu possa fazer conforme a tua palavra. Não venha odiar o meu inimigo, mas sim amá-lo. Que eles, os meus inimigos, que pelos que me perseguem, eu quero orar por eles. Porque assim eu vou demonstrar que sou filho de Deus. Como Jesus também fazia. Jesus não odiava ninguém. Deus amou e morreu por todos. E quando ele estava na cruz, ele diz, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles não estão sabendo o que estão fazendo. Aquele que te persegue, aquele que te machuca, que te fere, ele não sabe o que está fazendo. É fácil, pastor? Nunca é fácil. Ontem nós tivemos uma palavra na nossa igreja, muito bem abençoada pela nossa querida irmã Liene. E ela trouxe essa palavra abençoada, que uma criança que foi escrava, talvez tenha perdido quando Naamã invadiu lá a Judéia, deve ter roubado aquela criança da família, matou o pai, e essa criança se tornou escrava na casa de Naamã. Mas essa criança trazia ali alguma coisa especial de Deus, que quando Naamã teve lepra e ela soube, ela quis curar o seu patrão. É uma coisa tremenda que foi trazido ontem na mensagem de Deus. Jesus, ame o teu próximo como a ti mesmo. E ame a Deus com toda a tua força, com toda a tua intensidade, porque Deus morreu no teu lugar e deu a vida por você. Amém?
E continuando aqui, amados, ele diz, para que se torne filho de Deus, diz na outra versão, né? Porque se você é filho de Deus, o Espírito de Cristo vai testificar com o seu Espírito. Os publicanos é que fazem o quê? Eu quero fazer minha turminha. Quem é do meu partido? Esse eu amo. Quem está comigo, eu estou comigo. Quem não está comigo, quer mais que morra. Isso são os publicanos. Os fariseus, não. Os publicanos. Aqueles políticos da época de César. Esses pensavam assim, né? Mas nós não somos publicanos. Sauda só os seus. Não, nós temos que saudar a todos e amar a todos. Vou deixar essa mensagem para você, Fátima Scaldo, Maria Helena, todos que vêm assistir. Porque o poder de Deus emana de Deus, não de nós. E quando nós nos doamos, esse poder se manifesta. A glória de Deus se manifesta, né? E se manifesta de forma poderosa. Aí quando você ora, você já não ora como um publicano, você ora como um Espírito de Deus. A glória de Deus entra no seu coração e as pessoas são curadas, são libertas, são manifestadas a glória de Deus através do canal que você é, um canal limpo de Deus, um canal que não tem mágoa, ressentimento, dores, mesmo que aquele tenta contra você, ore por ele, porque Deus vai manifestar o poder na sua vida, mostrar que você é filho de Deus, de um Pai que é santo, separado para Deus. Que Deus te abençoe. Amém, queridos? Hoje eu comecei um pouco mais, já que eu falei, eu quero que você ore pelo Francisco, né? Ele está sentindo dores, ele teve um AVC há pouco tempo e está precisando muito de Deus, precisa das nossas orações, né? O Francisco, que é o marido da Gisélia, né? Que nós estamos orando e que Deus vai fazer grandes coisas para a vida dele. Deus abençoe vocês. Fique na paz de Jesus. Amanhã de manhã, 6 horas da manhã, tem gente orando na nossa igreja. 7 horas da manhã no sábado, tem gente orando na nossa igreja. Fica na paz de Jesus. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.